Exaltar e engrandecer o nome do Senhor, porque esse nome é lindo. Essa mensagem cantada é linda. E eu tenho certeza que Deus falará no seu coração. Então louve comigo, engrandeça ao nome dele, amém? Porque o nome de Jesus é lindo. Maravilhoso é a presença dele. Maravilhoso é estarmos com ele. Aleluia. Louve. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Mistério de toda a sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome maravilhoso ou não é maravilhoso esse nome? É grandioso ou não é grandioso esse nome? Por isso nós louvamos e engrandecemos a Deus, aleluia. Por isso nós amamos esse Jesus, aleluia, que cuida de nós nos mínimos detalhes, que nos resgata, nos limpa. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, declare, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse é, declare, poderoso esse nome é,
o nome de Jesus, o meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Porque Ele é. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que satisfação voltarmos aqui para esta tarde, onde nós vamos trabalhar mais uma vez, dando continuidade aqui o tema suicídio. Como é de praxe, eu gostaria nesse momento de levantar uma oração para entrarmos na tua casa debaixo da proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que o Senhor, nesta tarde, já tem muitas vidas a fazer uma obra diferenciada. Deus, que tu possas então abençoar e fazer aqui com que cada esperança seja aumentada e melhorada a partir de ti. Eu quero com você orar. Façamos assim então, para que Deus nos abençoe, abençoe na sua casa, abençoe aonde você estiver e que o Espírito de Deus transforme o teu coração na esperança viva, rica, que nós sempre devemos possuir na sua palavra. Maravilhoso Deus, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor e pela tua bondade. Pela tua bondade, Senhor, nós decretamos aqui agora que o Senhor possa ir à frente de cada irmão, de cada irmã, visitando, Senhor, cada vida, derramando o seu poder, enchendo, Senhor, o seu coração, meu Deus eterno, daqueles irmãos, irmãs, Pai querido, que precisam ser tocados por Ti nesta hora. Dá, Senhor, sabedoria para nós orarmos, dá sabedoria, Senhor, meu Deus, para intercedermos, dá, Senhor, a Tua esperança para nos enchermos e principalmente ver vidas sendo transformadas. Que o Senhor possa entrar em cada casa agora, levando da Tua paz, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça. Santifica, Senhor, a todos pelo Teu grande poder. É o que nós pedimos hoje e sempre. Fica conosco. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, nós cremos que Deus tem feito coisas poderosas. E coisas poderosas Deus tem respondido também para todo aquele que nele crê. Eu já vou me alongar, não vou me segurar um pouco, mas já vou avançar. Nós começamos na semana passada a trabalhar um tema de muita importância dentro da igreja, que é falar e abordar o suicídio, tendo em vista, além dele ser recorrente, estar em grandes proporções, acontecendo em várias escalas evangélicas, protestantes, cristãs e denominacionais de todos os grupos e formas pensáveis e criadas até hoje. Eu quero te explicar que, antes de mais nada, o trabalho que é feito aqui, através das orientações que nós passamos aos irmãos, não tem por objetivo incentivar, não tem por objetivo também desacreditar o Evangelho e o poder de Deus, mas sim dar uma leitura e fazer uma abordagem correta sobre um tema que é tão importante, tendo em vista o que produz em milhares de pessoas, em milhares de indivíduos, em milhares de sujeitos que estão dentro da igreja. E por opção, eu já aconselho a todos prestarem atenção, se possível, anotem, vejam se não há sintomas. Hoje nós nos aprofundaremos um pouco mais, vamos inclusive mencionar aqui a questão da própria depressão, para fazer algumas diferenças, mas explicar que a igreja tem um papel fundamental naquilo
que nós estamos abordando na data de hoje. E eu já lhe comento que nós estamos direcionando o nosso conteúdo a vários irmãos católicos, vários irmãos protestantes, vários outros irmãos de culturas e denominações diferenciadas, mas que fazem parte do corpo de Cristo. Então não se assuste se por algum momento nós estivermos falando aqui de um líder, pastor, presbítero, ancião, diácono, ou mesmo um padre, um leigo, como também nós estivermos falando de um pastor. Isso demonstra que é um problema que se espalha na Igreja de Cristo e nós precisamos tratar com muita seriedade, tendo em vista os resultados que queremos alcançar. Então, assim sendo, eu já conclamo os irmãos para que tomem suas Bíblias, fiquem em espírito de oração e que Deus assim nos acompanhe naquilo que vamos trabalhar nessa tarde. Primeira leitura que faremos está em Mateus capítulo 11, versículo 28, que fala assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Na versão Almeida, revista e corrigida, o texto difere um pouco, mas a compreensão acaba cooperando para o mesmo sentido. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Também gostaria que os irmãos lessem conosco Salmo 42, versículo 9, que está escrito: Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Vou repetir: Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Nós sabemos que, diante de todas as circunstâncias que se apresentam nos dias, uma das principais causas trazidas e promovidas pelo suicídio é justamente e tem por origem a própria opressão. A opressão ditada e manifestada por diversos aspectos e diversas condições e situações. E isso nós estamos falando para que justamente nós tenhamos aqui a oportunidade de expor esse tema já na sua parte 2, ou seja, suicídio, para reforçarmos algumas bases e ao mesmo tempo trazermos informações novas que vão cooperar para a sua instrução espiritual. Por isso, desde já, reforçamos que suicídio, em seu conceito, nada mais é do que o ato que tem por fim tirar a própria vida, que tem entre as suas causas as mais variadas situações que têm e ocorrem através de transtornos mentais ou psicológicos. E aí o que mais chama a atenção é que todos esses sintomas e essas causas podem ser acrescidas pela depressão, pelo fator bipolar, pela esquizofrenia, pelo uso de álcool e até mesmo pelo uso de drogas. É claro que algumas dessas situações, para nós, elas estão um tanto quanto distantes. Aparentemente, acredita-se, tanto na questão do uso do álcool, como na questão também do uso das drogas. Mas é muito comum nós encontrarmos, conforme verificaremos, na casa de Deus, obreiros, obreiras de todas as denominações, pessoas na casa de Deus com depressão, sendo diagnosticadas bipolares e, por que não, até esquizofrênicas. E isso não é vergonha alguma reconhecer tais circunstâncias, porque mostra que a igreja é feita de pessoas. E se existem sujeitos nessas condições, nós temos que, antes de mais nada, reconhecer, orientar, tratar, para, a partir disso, então, termos uma igreja que realmente consegue se identificar
dentro de uma sociedade como alguém que está vivendo uma transformação espiritual. Explico que em nenhum dos momentos, desde o dia que nos colocamos a fazer as indicações destas informações, tivemos por objetivo sobrepor as nossas opiniões pessoais. Ao contrário, opiniões técnicas foram trazidas, estão sendo trazidas para que você veja que é importante compreender a ciência e, ao mesmo tempo, usar a fé em conjunto com a ciência para haver uma tratativa do povo de Deus. E é por isso que vocês estão ouvindo o que estão ouvindo. Até porque, já que as causas são múltiplas, são diversas, e principalmente se materializam na mesma proporção, nós podemos ter gatilhos que vêm através de condutas pessoais, como também através de reações coletivas. E aí, dentro desta condição, ou seja, individual ou coletiva, nós precisamos identificar a igreja como um corpo, tratando do corpo, observando a necessidade de cuidar do corpo para que vidas sejam saradas. Igreja, como dizíamos na semana passada, são compostas por pessoas. Pessoas fazem as igrejas. E se nós não nos atentarmos para isso, tendo em vista o que Deus quis que nós experimentássemos, nós jamais viveremos em plena paz e santo gozo com o nosso Cristo Redentor. Lembro a quem me perguntou ou tornou a me perguntar na semana passada se suicídio era crime. Já explico. Suicidar-se não é crime, tendo em vista que o dano é praticado na forma direta ou até mesmo indireta contra si mesmo. Porém, fique muito atento, porque essa informação, ou seja, ela tem acréscimos que são fracionados dentro da legislação brasileira. E aí eu já convoco a leitura do artigo 122 do Código Penal, para explicar a você o que? Suicidar-se não é crime. Todavia, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça, redação dada pela Lei 13.968 de 2019, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Exatamente, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, embora o ato em si não seja crime, instigar ou induzir alguém a suicidar-se ou prestar auxílio para que o faça, é sim crime, segundo o artigo 122, parágrafo caput e parágrafos. E essa situação ainda vai cada vez mais ganhando corpo ou agravantes, ou vai piorando. Por quê? Diz o parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129 do Código Civil, pena reclusão de 1 a 3 meses. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Inciso 2º do parágrafo 3º. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. O que eu quero explicar aqui?
Nós que até então só tínhamos a crença de que suicídio, o induzimento, ou a instigação, ou a redução, ou o favorecimento de mecanismos para que assim viesse a efetivar-se, era só feito na modalidade presencial. Hoje, tais eventos estão sendo produzidos, gerados através da rede mundial de computadores, se não bastasse através de redes sociais e até mesmo transmitida tal circunstância em tempo real. O que quer dizer aqui? Que você pai, que você mãe, que você marido, que você esposa, que você filho, precisa estar atento para uma outra categoria de problema que está surgindo e foi identificada e reconhecida e que está servindo de elemento e até meio para que pessoas alcancem o seu resultado, ou seja, a morte de alguém. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Parágrafo 6º. Se o crime de que se trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Parágrafo 7º. Se o crime de que se trata o parágrafo 2 desse artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 deste Código. Quem é o agente? Aquele que induz, aquele que por alguma maneira instigou ou ainda prestou auxílio quanto à intenção do sujeito que queria ou se suicidar, como aqui também existe uma outra circunstância, automutilar-se. Mas, vejamos, a norma brasileira traz esta preocupação quanto àqueles que fomentam o suicídio, o que não é a nossa intenção aqui, mas que serve, e estamos aqui trabalhando para mostrar que esse problema ele é comum na sociedade e nós que estamos na igreja ou nas igrejas estamos em sociedades e convivemos com esses problemas, às vezes dentro da nossa própria casa, com os nossos filhos, tendo em vista que nem todo o conteúdo nós temos acesso aos nossos acesso quanto àquilo que os nossos filhos acessam ou assistem, e podemos estar ali diante de algo que está provocando desafios que podem levar até a morte. Vejam, por exemplo, esses dias que nós tivemos aquele combate com relação ao desafio da baleia azul, que instigava jovens a desafios cada vez maiores, todos negativos, e no final, quem conseguisse chegar no ápice era o vencedor. E é claro que houve um combate social muito grande diante desse problema. Então vejam que a igreja não pode ficar fora dessa situação. Esse negócio de que a igreja não interfere na minha família, que a igreja não deve interferir nas casas, não deve falar com os membros, não deve falar de temas como, por exemplo, feminicídio, suicídio, violência contra a mulher e outros, isso está completamente fora de cogitação. Nós somos uma igreja e temos que estar sim, sendo sempre atuantes diante desses problemas sociais, tanto para o encontro, como para o reconhecimento, como para o combate também desses problemas. Porque se não fazemos assim,
nós poderemos chorar depois. De que forma? Falando, fulano se suicidou, ciclano se matou. Mas por quê? Não sei. Se nem a causa a gente conhece, é porque a atenção devida não está sendo dada com relação aos nossos irmãos e irmãs. Então, nossa igreja precisa sim, a Igreja de Cristo precisa sim repensar as suas ações, precisa sim repensar os seus cuidados e trabalhar como comunidade. E eu agradeço muito a Deus, a igreja que eu estou, porque pensa desta forma e nos deu autonomia e segurança e engajou-nos para que pudéssemos aqui vir falar a vocês. E isso é tão importante porque por muito tempo ficou calado. Vejam vocês que, em virtude desta ausência de informações e até mesmo em relação à preocupação com os temas de automutilação como suicídio, e em especial vamos ficar nesse porque é o que estamos trabalhando, em 2020 foi lançada uma cartilha pelo governo federal orientando esses dois temas. Ao final desta palestra, nós estaremos colocando esta cartilha, o link dessa cartilha, disponível justamente na página da igreja, para que você tenha justamente o contato e como família possa identificar-se dentro de sua casa, ou da sua igreja, ou do seu bairro, da sua escola, aonde você estiver, está havendo ou não casos semelhantes a esses. Ou pode haver, por que não? E isto já trabalha pela parte da orientação. Tanto é que a cartilha foi produzida como, dentre outras, chamou-se de Meta 20, ou seja, uma meta que foi criada por Lei 13.819/2019, que objetivou criar uma campanha nacional de prevenção ao suicídio e à automutilação em relação a crianças, adolescentes e jovens, para que você veja que nós não temos só adultos doentes, nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos jovens doentes. Porque o suicídio pode ser considerado e pode ser trabalhado como uma doença. E isso que nós precisamos prevenir, precisamos estar atentos. Inclusive, dentro do próprio governo federal, tem uma plataforma chamada Acolha a Vida, onde este tema é trabalhado com seriedade, onde esse tema é trabalhado por cartilhas, por índice, e também faremos questão de disponibilizar aos irmãos que estão nos assistindo aqui agora, para que vocês tenham acesso a essas cartilhas, a essas informações, e a partir disso, então, possam orientar aos que estão mais próximos dos senhores. Enquanto, repito, igreja, família e amigos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, nesta live, muitas pessoas que são professoras e professores, e isso me traz aqui uma preocupação muito grande, porque eu vejo pessoas sendo vítimas dessa situação dentro de escolas. E por que vítimas? Porque até o momento do suicídio há uma escala, há um crescimento. E diante dessa situação, as pessoas não vão se atentando até que o evento morte ocorra. E diante disso, então, nós estamos aqui trabalhando. E só para que você veja essa situação, como é preocupante, e o que mais nos chama a atenção, que de cada adulto que se suicida, olha só, uma pessoa, de cada adulto que se suicida, outras 20 pessoas acabam apresentando ou comunicando que tem a intenção ou a ideia de promover ou de dar cabo de sua vida através do suicídio. Então, a cada uma morte, geram-se outras 20 expectativas de possíveis óbitos de pessoas que aparentemente estavam todas bem, tranquilas, mas que, repito, a aparência era aquela verdade social, não era aquela verdade real. Então, por causa desta circunstância,
é que nós precisamos estar atento quanto ao que fazemos, quanto ao que queremos e quanto àquilo que nós trabalhamos. Até porque eu estou, desde o começo, discutindo com vocês aqui, explicando para vocês através da Bíblia Sagrada, e esse tema suicídio é um fenômeno atrelado a diversos riscos, a diversas circunstâncias. Então não pode ser explicado a partir de uma única causa. Ou seja, tem pessoas que chegam e dizem, faz parte, é demônio. Vocês vão ver que não é demônio. Somente. Vocês vão ver que existem diversas causas. Inclusive, fizemos um trabalho histórico para buscar as possíveis causas e interpretações ao longo dos anos. E aqui eu já quero, antes de entrar nesta causa histórica, explicar para você o seguinte, que quando nós identificamos alguém que está com um problema, ou diante de uma pretensa vontade de se suicidar, nós temos sim a chance de ofertar ajuda. Mas, já te explico, muita atenção. Algo que as pessoas não gostam de falar, mas nós precisaremos abordar, é que o comportamento do suicida, ele se dá em 3 escalas. Então nós temos a chance de, nas 2 primeiras, de evitar, e na terceira ainda interferir. E por que é bom falar isso? Porque quando a gente fala de suicídio, as pessoas ficam assim pensando, pastor, mas eu vejo que quando já ocorreu, é porque já não tinha mais jeito. Não, sempre há jeito, sempre há pessoas e sempre há sinais que nós poderemos identificar para a abordagem dessa situação. Pastor, como se dão essas 3 fases que esse sujeito tem a partir de causas comuns? Primeiro, toda pessoa que quer se suicidar, antes de realizar, ela pensa. Então, o suicídio em si, ele é planejado, ele começa aqui dentro. A pessoa começa a dar vazão, ela começa a pensar, claro, e muitas das vezes acuada por um problema, acuada por alguma circunstância, acuada por uma decisão que precisa tomar, por uma rejeição que sofreu do grupo. Então, ela automaticamente ela está aqui dentro pensando. Segunda fase, a tentativa, ou seja, onde ela vai passar a tentar várias ocorrências, vários resultados que realizem a sua vontade. Tomar remédios, se autoflagelar, tentar pular de determinadas alturas para ver o estágio, para ver como vão se machucar, qual é o efeito desta dor, até então que vão para a terceira, que é a consumação. Vejam que nem sempre o resultado é imediato. Há um tempo de planejamento. Por isso você pode identificar esses pensamentos do suicida já na primeira fase, ou seja, do pensar. Segundo, do tentar. Terceira, que já é a consumação. Infelizmente, nós chamamos de última, quando a pessoa diz assim, não há mais saída, não há mais respostas. E aí entra a questão espiritual. Se nós pregamos que Jesus Cristo é a resposta de todas as coisas, como é que nós vamos acreditar que, não, mas ele já tentou. Se ele tentou, ele vai poder tentar outras vezes, até conseguir, se não tiver êxito na primeira ocasião. Mas tudo começa pela oferta da ajuda. E se nós cremos e pregamos que Jesus Cristo é o Senhor, vamos ficar naquela passagem. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E nós, enquanto igreja, oferecemos ajuda a essas pessoas. Porque o pensar é sugestionável. Se o pensar é sugestionável, nós podemos remover desta pessoa esta ideia dela querer se suicidar, de querer levar até as últimas consequências a sua vontade. Agora, uma igreja que trata tudo sempre do lado espiritual, que tudo é espiritual, eu não creio que não seja, mas eu tenho que explicar o seguinte, nem tudo é espiritual. Existem problemas que a pessoa nasceu com ele, existem circunstâncias que a pessoa causa, e tem outras circunstâncias que o próprio Deus fica à disposição para auxiliar as pessoas. Então, é muito fácil de chegar e dizer assim,
o seu filho morreu, Deus quis assim. Não, isso não é verdade. Vamos analisar as causas daquilo, o que ocasionou aquela circunstância, não é? É uma resposta muito cômoda para nós não reconhecermos outros problemas. Talvez o querer se ver livre de uma situação tende a gerar mais resultados prejudiciais do que necessariamente benéficos. Mas nós, repito, somos uma igreja e precisamos acompanhar as discussões da vida, precisamos atuar na vida dos nossos irmãos, dizendo, talvez algo simples, você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar? A pessoa falta no culto, ou aconteceu alguma coisa. Eu acho interessante como quando a minha pastora, por exemplo, a gente falta no culto, ou quando algum irmão não vai no culto, envia aquele WhatsApp perguntando, tá tudo bem? Como vai? Aconteceu alguma coisa? Podemos ajudar? Tá precisando de algo? O que isso representa? Um cuidado que a igreja pode ter com esta pessoa. E a pessoa então se sentir acolhida. O que faz com que muitos irmãos, muitos sujeitos, muitos líderes, muitos indivíduos deixem de colocar em prática ou mudem a sua razão de pensamento com relação ao suicídio é justamente a sensação de acolhimento. Se você acolhe o sujeito, então esse se sente parte de algo, parte da igreja, parte de alguma coisa. Então, se eu tenho alguém que me valoriza, por que eu vou me colocar? Por que eu vou desejar? Se alguém me vê como importante, por que eu quero e vou me permitir a esta circunstância? Então, preste bem atenção. Eu posso evitar a realização dessas 3 fases. Não temos a consumação por final. Tudo começa pelo pensar. Depois a tentativa, para então vir a consumação. E nós podemos, com isso, diante dessa circunstância, então, nos adiantarmos. Se eu não me adianto, eu perco. Se eu não me adianto, eu paraliso a possível intenção de ajuda com relação àquele irmão. E olha, queridos, existem múltiplas formas de você ajudar alguém. Às vezes, com um pastor, já que estamos falando de liderança, conversando com ele, levando-o para almoçar, um membro da mesma maneira, um jovem que está lá parado no banco que não tem, é muito introspectivo, chamando-o para fazer parte do grupo, estando ali sempre próximo, sabe? Às vezes eu vejo em alguns lugares, graças a Deus que a nossa igreja já passou muitos anos desta fase, as pessoas chegam na igreja e você não vai até ela perguntar de onde elas são, como elas são, se é a primeira vez que estão frequentando. Ao contrário, isso aí é acolhimento, sabe? Podemos, seja bem-vindos, entre aqui. Tem algo que eu gosto de fazer muito nos cultos em que estamos tomando de conta, que é assim, quando apresentamos os irmãos na nossa igreja, por exemplo, nós saudamos com a paz do Senhor, batemos palmas, algumas unidades cantam aquele corinho, visitante seja bem-vindo. Algo que eu gosto muito de fazer, o que seja, no momento da apresentação, pedir para o irmão que está mais próximo dele, ou o irmão que puder, ir até ele e dar um abraço. Ir até ela dar um abraço, né? Nas suas proporções, com muito respeito, claro. E alguém vai dizer, mas por que tem que fazer isso? Não é que tem que fazer. Nós fazemos porque, às vezes, o poder que está em você, que está mais forte espiritualmente, já interfere em qualquer malignidade que tiver na vida daquela pessoa. E automaticamente, ao abraçar, você quebra toda a negatividade que a pessoa possa ter a impressão errada daquele ambiente. Eu não vou naquela igreja que aquela igreja é só de rico. Eu não vou naquela igreja que só tem povinho. Para com isso. A igreja do Senhor, ela é tanto para um espaço como para o outro, um lugar de pessoas, de cuidado de pessoas. Eu cuido de você e você cuida de mim. Não é cuida da minha vida. Você cuida de mim e eu cuido de você. E nós nos cuidamos para chegarmos no céu juntos e com toda certeza saudáveis. Trabalhando a questão histórica da coisa,
me chamou muita atenção que o tema suicídio, cada geração, cada época, ele foi abordado de uma maneira. Como, por exemplo, na Grécia Antiga, o suicida ele era reconhecido como um criminoso, porque ele transgredia tanto a norma política e da justiça, e ao tempo em que ele tirava a sua própria vida, ele era achado como alguém atentando contra a própria sociedade. Isto lá para os gregos. Em outros grupos sociais, em outras sociedades, nós já encontramos o aspecto cultural dado ao suicídio. Por exemplo, sendo a representação de um ato heróico ou até honrado. E a Bíblia fala de um exemplo curioso do rei Abimeleque, que ao conquistar uma cidade, uma mulher vai e arremessa uma pedra sobre a sua cabeça e ele está caminhando para a morte. E ele pede então que o seu pajem, o seu empregado, pegue a espada e caiba da vida dele, sabe? E por que ele pediu para que o empregado o matasse? Para que justamente para ele era sinônimo de desonra morrer pela mão de uma mulher. Seria mais vantajoso morrer como herói de guerra. Diz que depois da morte de Abimeleque, Israel recuou. Isso não estou, o que estou falando está na Bíblia. Juízes, capítulo 9, versículo 54. Então, vejam como as diversas interpretações que nós podemos e damos para sentidos ou até mesmo daquilo que nós podemos ter como ideia de suicídio. No período escravocrata, em que as pessoas conquistadas, e aqui eu quero deixar bem claro uma coisa, nem sempre nós tivemos a cultura e as sociedades tiveram as culturas de trabalhar com escravos africanos, tá? Os escravos africanos foi sim uma categoria, mas nós já tivemos, enquanto sociedade, a tratativa da escravidão pela dominação, pela dívida dos povos de origem africana, italiana e outras tantas. Mas onde eu quero chegar a todos, né, como contexto histórico, social? No período escravocrata, por exemplo, o suicídio daqueles que eram prisioneiros de guerra, que eram feitos escravos por questões tribais, como é o caso dos africanos, por questões culturais, como a questão dos italianos. O que acontecia? Como aquele que era feito escravo era lido como mercadoria, automaticamente, como ele não se rendia, né, diante daquela situação e não se submetia àquele que era o seu novo dono, para ele era melhor a morte do que necessariamente servir. Só que para o seu patrão, ou seja, aquele sujeito que o adquiria enquanto coisa, a partir do momento que ele cometesse o suicídio, ele sofria essa questão da perda econômica. Então, o suicídio também já foi trabalhado como uma órbita e uma análise de prejuízo econômico para aquele que adquiriu o próprio escravo. Então vejam que nós já tivemos também essa questão eleitoral, né? Essa questão comercial, econômica, não é? Veio o iluminismo. No iluminismo nós tivemos uma visão mais romântica do suicídio. Até falamos daquela obra na semana passada, constituída de 1774, que o advogado não teve seu amor correspondido, não correspondeu ao amor do jovem, ele ali veio a óbito, a obra foi proibida, e isso ocasionou uma dor tremenda. Também a visão romântica do suicídio, que gerou em várias adolescentes e adolescentes a questão de que o suicídio era uma forma de colocar fim à dor do amor, uma visão romântica a esse respeito, como também veio a visão bíblica, e aqui é curioso, a respeito desse tema, não é? Que é tão aqui abordado por nós. Qual é a questão e a versão bíblica?
muitos estudiosos bíblicos associaram o suicídio a uma fraqueza de espírito. Exatamente isso. O suicídio a uma fraqueza do espírito. E qual foi a justificativa que deram para fazerem essa associação? Como a vida é um dom celestial, é um dom dado por Deus, a partir do momento que você recorre do suicídio ou recorre ao suicídio para colocar fim na sua dor, automaticamente nesse processo você está cooperando, favorecendo e até mesmo deixando claro que é fraco espiritualmente. Então, porque não pôde lidar com todas as afrontas do mundo, porque não compreendeu aquela palavra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso não deu o devido valor, não é? Ao dom da vida deixado por Deus. Veio um outro sujeito estudioso também, por nome Santo Agostinho, e é daí e a partir dele que é dada uma segunda interpretação para o suicídio. Qual é a interpretação que Santo Agostinho traz? Que o que ocasionava, o que promovia, o que incentivava o suicídio era justamente a interferência do pecado. Então, a partir do momento que a pessoa pecava, ela tinha, por ocasião, influência maligna sobre a vida dela, e a influência maligna provocada por demônios levava o sujeito ou a sujeita ao evento morte. Então, essa é uma segunda visão trazida pela igreja a respeito do suicídio. É claro que eu estou falando de processo histórico, e processos históricos evoluem. Processos históricos encaminham-se, crescem, vão a extremos. Prova dessa circunstância é que no século XX nós temos aqui um grande significado, uma alteração de visão, uma postura totalmente diferente até então e que passa a ser promovida com incentivo da própria igreja. Qual seja, começa a se estudar o suicídio através de estudos psiquiátricos, século XX. Logo, contribuindo para que a igreja compreendesse essa nova visão, esse novo raciocínio, considerando que o indivíduo que extermina a si mesmo estaria sofrendo questões de ordem psicológicas que automaticamente interferiam na sua pessoalidade. E aí, olha só que interessante, a partir do momento que colocam essa questão psicológica sendo discutida, eles tiram a causalidade da moral. E dentro dessa situação não se discute mais a moral, não se discute mais a fé, e sim então somente um problema psicológico, um problema de origem psicológica, tendo em vista que agora a ciência é chamada para explicar qual é a origem do suicídio. Analisem, eu começo sobre uma interpretação e depois eu chamo a ciência para dizer, realmente é o que está acontecendo? Realmente é o que ocorreu? É desta forma que devemos pensar? O que já põe a igreja aqui sobre uma ordem muito elevada que ela não tira a sua responsabilidade sobre o assunto. Ela não faz vista grossa. Ela apenas chama a ciência e diz, nós temos casos. E eu não posso viver aqui dizendo que é só uma fraqueza de espírito ou que é uma questão proporcionada pelo pecado. Existem outros caminhos? Sim. Quais são? A questão psicológica. Então vamos aqui fomentar o estudo e a identificação de pessoas com esse estigma, com essa situação. E é interessante, sabe por quê? É claro, outras teorias, outros grupos vão surgindo, e um camarada muito emblemático que aparece para todo esse tempo de história aí, é claro que eu estou sendo o mais sucinto possível, diante de todo o escalonamento que nós temos de assunto. Surge um sujeito emblemático por demais que diz assim, olha, todo objetivo, ou o objetivo de toda a vida é a morte. Quem traduz e quem fala essa palavra ou essa frase?
Sigmund Freud. E esse Sigmund Freud, ele traz uma percepção muito interessante, porque ele diz o seguinte, olha, o pensamento, com o pensamento que a mente tem, ela está construída e ao mesmo tempo desenvolvida sobre um tripé. O id, o ego e o superego. Automaticamente, há uma interação da humanidade com o seu inconsciente e com os desejos mais primários. E a partir do momento que esses desejos não são totalmente solucionados, atendidos ou colocados em prática, algo diferente resta ao sujeito, qual seja, dar cabo da sua vida. É claro que isso nós trabalhamos de forma muito sintética, porque o pensamento em si é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais amplo, precisando de uma tarde inteira para nós estarmos colocando isso. Mas é importante que vocês vejam que a própria ciência criou outras interpretações e outras vertentes para justificar o suicídio. Não só a questão não só a questão psicológica, mas também a questão aqui do desenvolvimento, a questão aqui da interação do inconsciente como um todo. E hoje, como é que nós podemos discutir? Já que nós estamos falando da influência da igreja e trazendo esta responsabilidade da igreja para a discussão desse tema aqui, agora. Veja, nós temos 3 visualizações que nós podemos dar para a abordagem desse tema. A psiquiátrica, por isso vamos falar da depressão, que você percebe que quando a pessoa sofre de uma enfermidade mental, tem como estigma o resultado finalístico. Veja, a pessoa sofre de uma doença ou uma enfermidade mental e aí automaticamente ela tem um resultado finalístico. Qual é o resultado finalístico? A morte. Neste caso, em outra palavra, ou em outras palavras, estou dizendo o seguinte, olha, se a pessoa tem uma mente sadia, a chance dela procurar o suicídio é quase zero. Mas se ela tem uma enfermidade mental, a chance dela se socorrer do suicídio é enorme. Então, é isso que nós temos que preocupar. É com isso que nós temos que nos preocupar e tratar. É aí que surgem temas relacionados e comparados, tais como a própria depressão, que seriam motivadores ou um dos mais preocupantes gatilhos para o sujeito dar cabo da vida dele. Então, nós temos aí a primeira perspectiva, psiquiátrica. Segunda perspectiva, e essa, infelizmente, é a que causaria mais problemas dentro das comunidades, junto com a psiquiátrica, dentro das igrejas. Quais sejam? A sociológica. Em outras palavras, essa categoria ela estaria associada a fatores sociais. Fatores sociais esses que podem o quê? Sugestionar o comportamento humano. Então, o que poderíamos pensar desta forma? Sabe aquelas brincadeiras sem propósito que nós fazemos dentro das igrejas, às vezes? Sabe aqueles comentários que nós fazemos da vida do A, do B, do C, às vezes? Sabe aquelas falas que nós tem por intenção gerar grupinhos dentro das igrejas, como qualquer outras situações? Seriam justamente condicionantes, fatores sociais condicionantes, que levariam justamente ao sugestionar do comportamento humano. Por quê? Ele teria ali aquela noção, estou sendo aceito ou não estou sendo aceito? Preciso ou não preciso de mudança? Estão gostando de mim ou não estão gostando? Estão querendo que eu permaneça com o mesmo corte de cabelo ou não estão querendo? Então, por não haver adequação social ao grupo, a pessoa acaba levando aí, né? Tirando até a sua própria vida. Como nós dissemos na semana passada, é muito comum o relato de obreiros, padres, pastores, diante dos seus ofícios,
outros líderes religiosos, outros líderes de departamento, outros membros, não encontrarem apoio e respaldo da sua própria igreja. E aqui fica a seguinte fala: igreja é corpo, igreja não é grupo. Ah, eu sou do grupo dos que cantam aleluia. Eu sou do grupo que canta amém. Não, todos nós louvamos, nós não cantamos, nós louvamos, e não só. Glória seja dada a Deus. Sabe? Ah, mas será que fulano faz isso? Será que como é o casamento que fulano é? Isso não é dar atenção ao sujeito, isso é dar atenção à vida do sujeito. Por isso que fizemos a ressalva há pouco tempo atrás. Ah, será que o sujeito está tendo como conseguiu esse carro? Como é que ele alcançou esse carro? Com todo respeito, isso daí não é papel de prestar atenção no sujeito, é prestar atenção naquilo que o sujeito tem. Eu sou da seguinte teoria: se Deus está te abençoando, meu papel é orar por você para que Deus te abençoe 4, 5, 7 vezes, 10 vezes a mais. Entendeu? Não ficar colocando uma dúvida. Ah, ninguém começa de cima. Ah, se chegou assim já está desse jeito? Não sei não. Eu tenho com muito respeito eu falo isso, eu tenho muito dó dos tesoureiros das igrejas. Muito dó. Porque quer ver um povo massacrado é tesoureiro de igreja. Ah, tá melhorando, tá fazendo isso, tá comprando isso, tá comprando aquilo. Tá colocando dinheiro, tá pegando o dinheiro da igreja. Gente, que é isso? Que fala é essa? Eu tive um amigo, até mando saudações a ele aqui agora, que o padre chamou ele para fazer parte da tesouraria, cuidar da tesouraria da paróquia. E ele está conosco aqui na sintonia, eu vou preservar o nome por respeito a ele. Ele falou assim: padre, pelo amor de Deus, me coloca para limpar o banheiro da igreja, mas não me põe na tesouraria, pelo amor de Deus. O senhor não sabe os comentários que fazem aqui a esse respeito. Sabe? Então, o que é isso? É justamente comentários que sugestionam o comportamento humano, mas não pelo correto, pelo suposto incorreto, que nem sempre se comprova, não é? Nem sempre se justifica. Às vezes, as pessoas, por descuido, falam absurdos, mas, enfim, aqui entra essa situação. Terceira perspectiva que prevalece muito é a questão psicológica, que é trazida por Sigmund Freud, que fala justamente refutam tanto a psiquiátrica como também a questão da social e coloca o problema do suicídio para a escala de problemas pessoais não resolvidos. Eu vou ser sincero a vocês. O que eu estou falando, eu falo isso para vocês porque, por incrível que pareça, a gente está discutindo algo que até eu estou vendo aqui no grupo, misericórdia, pastor. Mas existem muitas coisas que só pela misericórdia mesmo, sabe? Situações que a gente observa tudo isso. E aqui são fatores. Como nós dissemos que uma das principais circunstâncias que ocorrem é justamente a questão psiquiátrica, e a depressão está trazida dentro desta categoria, sendo associada a essa categoria, quero dizer para você, não se assuste, entrar um pouquinho aqui no assunto da depressão. E por que depressão? Porque depressão, ninguém se assuste, é uma doença comum e séria que afeta muitas pessoas e afetam de forma negativa quanto ao que você sente, pensa e age. Vou repetir, quanto ao que você pensa, você sente e você age. Mas, como tudo tem tratamento. Repito, eu agora vou avançar um pouquinho, vou falar da depressão, mas a depressão como doença, trazendo a referência sobre o aspecto psiquiátrico da coisa, tá bom? Então, mas crente não fica depressivo. Já falamos na semana passada, temos exemplos de Jacó, demos exemplos aqui de Elias e outros tantos que foram vítimas de depressão.
O que quer dizer? O fato de você andar com Deus não tira a sua humanidade. Quem estiver escrevendo aqui, por favor, grife isso bem em letras esgarrafais. O fato de eu andar com Deus não me retira a humanidade. O fato de eu andar com Deus não me retira a humanidade. Por quê? Porque eu quero te dizer que você, enquanto estiver na Terra, você está sujeito a um monte de coisa. Inclusive a depressão. E, desculpe, ela é uma doença séria que precisa e tem tratamento. E vai, eu vou repetir, interferir no que você sente, no que você pensa e na forma como você age. E por que que isso acontece? Porque ela vai provocar, ela vai entrar justamente em sentimentos e vai produzir outros sentimentos de tristeza e perda em interesse de atividades que até em algum instante essas atividades elas eram prazerosas. Mas por causa desse sentimento de tristeza, por causa daquela agonia que você está vivendo provocada pela depressão, você perdeu o interesse na atividade ou até mesmo o próprio prazer de realizá-la. Tem muita gente que passa por isso, milhares de pessoas. E aí, olha só que interessante. Antes eu fazia muito bem algo e hoje eu deixei de fazer, não quero mais fazer. A partir do momento que você tem esta reação, seja dentro da igreja ou fora da igreja, uma variedade de problemas emocionais e físicos vão começar a surgir em você. E o que é interessante, que todos esses problemas emocionais e todos esses problemas físicos virão já ordenados inconscientemente na intenção de diminuir a sua capacidade. Tá certo? Qual capacidade? Na sua capacidade de manter atividades normais e simples que você vinha desenvolvendo. Então, no que interfere a depressão? Na sua capacidade. Ela retira o prazer de você fazer coisas simples que antes você fazia. Por exemplo, comer uma fruta, ouvir uma música, limpar a tua casa, sair com teu esposo, ter prazer na companhia da tua família. Ah, mas isso não acontece. Muito mais do que nós imaginamos. E principalmente dentro de comunidades, dentro de pessoas que são e estão na liderança, como também pessoas que estão se servindo da liderança. Vamos falar um pouquinho aqui agora dos sintomas que podem começar de forma leve e depois podem evoluir para algo mais preocupante. Vamos lá. Primeiro sintoma: tristeza ou com humor deprimido. Vocês já devem ver, ou já devem ter visto, melhor dizendo, pessoas que estavam até um determinado momento sorrindo, do nada elas apagaram. Ou então, que produzem aquele humor depressivo, ou aqueles comentários extremamente negativos, ao ponto de até alguém corrigir assim: nossa, fulano, que comentário é esse? Nunca esperava isso de você. É um possível sintoma de depressão. Como falamos também, perda de interesse ou prazer em atividades simples. Ida ao parque, ida ao shopping, um caminhar no final da tarde, um passeio de carro. Coisas simples. Que antes você sentia prazer nisso e agora não quer, não tem, por qualquer razão, essa satisfação. Outra, alteração de apetite. Tanto a perda de peso ou ganho de peso excessivo que não estão relacionados a nenhuma dieta. Também pode ser um sintoma de depressão. Outro sintoma muito comum problemas para você dormir, né? Ou problemas ao dormir, como por exemplo insônia, é um sintoma. Ou ainda dormir demais, também pode ser um sintoma. Ah, pastor, eu achava que era outra coisa. Já vou dar uma explicação de um médico para que você entenda, mas saiba diferenciar, tá? Uma coisa da outra. Vamos lá. Perda de energia e aumento de fadiga, baixa autoestima e presença de sentimentos de culpa,
Sabe aquela situação de você, ai, eu errei de novo. Putz, de novo, não consigo, não tem. E toda situação vai sempre trazendo para o raso, vai sempre te colocando no sentimento de insatisfação pela ausência da capacidade de você conseguir resultados positivos. E se você tiver ainda um chefe que incentiva e fala comentários negativos, é aí que você piora de vez, tá? Dificuldade para pensar, concentrar ou tomar decisões. Isso também são, esses também são sintomas de depressão. Pensamentos de morte, o suicídio. Tem pessoas que falam 10 palavras, 9,5 são relacionados à morte ou enfermidade. Pessoas, quando ela começa a dizer assim, porque eu estou preparado para encontrar com Deus, porque eu estou muito próximo de Deus, porque eu quero ir para o céu, isso é sintoma de depressão. Isso não é sintoma de espiritualidade, sintoma de depressão aguda, tá? Então, quero chamar sua atenção para esse problema aqui. Mas isso não existe. Existe sim. Existe sim. Às vezes a pessoa não quer reconhecer, mas é um sintoma. Agora, como é que eu tenho um diagnóstico de depressão? Esse é um detalhe que muitas das vezes a gente não presta atenção. E foi aqui que nós nos servimos de algumas orientações médicas para falar com a Igreja do Senhor. Porque assim, todos esses sintomas que nós colocamos, eles devem perdurar pelo menos 2 semanas para serem identificados como algo depressivo. Então, não adianta, eu tive hoje, hoje eu me senti mal, hoje eu não tive interesse de fazer. Às vezes você está cansado, não quer dizer que está com depressão. Hoje deixou uma louça sobre a pia, não vou lavar. É a opção que você tem. Eu não quero. Só que quando isso começa a se tornar recorrente, todas as vezes, ao tempo de 2 semanas, por exemplo, então você pode estar sendo diagnosticado com alguns sintomas de depressão. Agora, trabalhando sobre orientação médica, é isso que eu chamo de cuidado, para que você procure ajuda médica, porque é o seguinte, às vezes você tem problemas como tireoide, tumor cerebral, deficiência de vitaminas, e todas essas 3 situações, ou seja, problema de tireoide, tumor cerebral, deficiência de vitaminas, apresentam os mesmos sintomas da depressão. E aí não quer dizer que você esteja com depressão. Você está com problema de origem física. Consegue perceber porque a importância de a gente não fazer essas comparações simples e medir dizendo o seguinte, é demônio. Não, é uma questão física. É um problema físico que você tem. E você precisa ir no médico para se tratar. E Deus nos deixou os médicos para nos ajudar. Eu não tomo vacina, eu não vou no médico, eu não me sirvo da medicina. Então você vai morrer, desculpa. Se você não quer se tratar, a chance de você morrer é muito grande. Mas aqui nós estamos com a igreja dizendo o seguinte, você precisa se tratar, você precisa se cuidar, para que você faça essa diferenciação do que é depressão e o que não é depressão. O prazo de você identificar uma enfermidade e você estar aí, por exemplo, com uma diferença hormonal. A diferença hormonal, quando o seu corpo não está produzindo hormônio suficiente, você não tem vontade de conversar. Desculpa, estou falando para adultos. Você não tem vontade de fazer e ter relações sexuais, você não tem prazer de comer bem, você não tem prazer de estar em boas companhias, você só quer ficar deitado, enclausurado. Mas isso não é depressão, isso pode caminhar para uma depressão. Isso daqui é um problema o quê? Físico, de origem o quê? Com a sua dificuldade na produção de hormônio com a sua tireoide. E não tem nada a ver necessariamente com aquilo que nós estamos colocando enquanto situação de depressão. Mas que você precisa ir no médico e precisa se tratar. Por quê? Para que você fique sadio. E esse é o nosso cuidado enquanto igreja. Essa é a nossa intenção enquanto igreja. Sabe por quê, meus amados irmãos? No Brasil existem hoje mais de 6% da população brasileira que sofre com depressão.
Eu não estou falando aqui de uma, duas pessoas, estou dizendo aqui de mais de 12 milhões de pessoas que estão alcançadas. Pessoas que eu digo brasileiras, que são alcançadas pelo problema da depressão. E na América Latina, o Brasil é um dos países que tem a maior taxa do quê? De pessoas depressivas. E isso leva sujeitos a se afastarem, por exemplo, da questão do mercado de trabalho. Isto leva sujeitos a se afastarem da questão do serviço que essas pessoas teriam. Isso leva as pessoas a irem para longe das suas como se fala, como eu posso colocar, das suas atividades comuns e normais. Mas, como assim? Eu não estou doente. Não, é aí que esse é o problema. Você só vai poder dizer que está doente ou não está doente depois que você passar por uma avaliação médica. Seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, ou de um clínico geral, ou de um que vai te encaminhar para um especialista para dizer o que você tem. Nós, enquanto pastores, temos aqui o ofício espiritual. E vamos falar do suicídio como origem espiritual. Mas nós temos aqui outras doenças que temos e carregamos no nosso corpo que não necessariamente são motivações espirituais, mas que são, sim, cadenciadas por alguma dificuldade. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, eu quero falar em virtude, já que nós estamos em tempo de pandemia, eu quero entrar num tema aqui que eu acho que é importante para você que está me ouvindo aqui agora. Por quê? Nós tivemos muita perda durante a pandemia. E eu quero te fazer uma diferença entre depressão, tá certo? Da tristeza do luto. Como assim, pastor? Querido, eu preciso fazer isso. Nossa igreja, ela tem uma equipe de terapeutas, ela tem uma equipe de psicólogos que ajuda-nos nas interpretações e amigos também que nos ajudam nas interpretações desses temas e que nos trazem todas essas referências. E eu quero aqui colocar para você, já que nós estamos em tempo de pandemia, para que você não fique preocupado, não digo que você não faça confusão, acho que a palavra certa seria essa, entre depressão e tristeza do luto. Ah, pastor, mas nós perdemos muitas pessoas, e por isso que eu estou falando isso. Antes de mais nada, quem disser que não sente a morte de um ente querido, a perda de um emprego, de um relacionamento, desculpa, não, alguma coisa precisa ser analisada nessa circunstância. Porque é muito natural as pessoas sentirem sentimentos de tristeza ou luto que acabam desenvolvendo para situações que são momentâneas ou duradouras, e as pessoas acabam dizendo o seguinte: eu estou deprimido, mas não quer dizer que realmente estejam deprimidas. Elas estão passando pela tristeza ou a dor do luto, que não tem nada a ver com depressão. Ouvindo e lendo um material da doutora Tatiane Pimenta, ela explica que ficar triste não é o mesmo que ter depressão. Ok? O processo do luto é natural e único para cada indivíduo e compartilha alguma das mesmas características da depressão. Todavia, não é depressão. Por que não é depressão? Quando alguém está deprimido, ele é afastado, automaticamente sofrendo uma tristeza intensa, e ele é afastado, repito, das suas atividades habituais. Tristeza e dor do luto é aquele sentimento que você vai viver a partir daquela situação que você experimentou naquele momento. Perda do emprego, perda do ente querido, desfazimento do relacionamento. Quantos casamentos não acabaram nessa pandemia? Quantas pessoas não morreram nessa pandemia? Ah, eu não vou sentir, eu não senti nada, eu sou inabalável. Ao contrário, todos nós nos abalamos. Seja pelos mais próximos, seja pelos nossos parentes, até os mais distantes. Não é? Então tem que tomar cuidado com isso. Depressão, tristeza e dor do luto são três coisas completamente diferentes.
Se você está com depressão, você está afastado de atividades que lhe são habituais, por algo que é muito intenso. Se você está triste ou sentindo a dor do luto, você está sentindo por aquilo que você acabou de viver, por aquilo que você acabou de experimentar. Doutora Tatiane Pimenta ainda traz aqui algumas diferenças que você pode usar e que vai te ajudar. Eu acho fantástico com relação à questão da igreja. No luto, sentimentos dolorosos vêm em ondas, misturada com lembranças. Na depressão, o humor e o interesse diminuem durante a maior parte do tempo. E aí se prolonga para mais de 2 semanas, certo? No luto, a autoestima é mantida. Na tristeza e na dor do luto, a autoestima é mantida. Só que na depressão, a autoestima cai. O que isso quer dizer? São identificativos que servem para a pessoa dizer: eu estou passando a tristeza e a dor do luto, ou no caso, eu estou com depressão. Então, não façamos confusão com relação a uma coisa em relação a outra. Por que eu estou dizendo isso? Ah, eu estou deprimido. Não, você não está deprimido. Você está vivendo o momento da sua perda. Ah, mas pastor, quanto tempo pode durar um luto? Segundo pesquisas que fizemos, de 1 ano, 2 anos, 6 meses, 15 dias, 1 dia. Davi, quando perdeu sua criança, em dias se recuperou do seu luto. Só que não quero dizer que todo mundo é Davi, que é o rei Davi. Se não é o rei Davi, então o tempo que você vai ter que viver, ou o tempo que você vai passar, pouco importa. O importante é viver aquele momento. Eu e missionária Rosângela, nós tivemos a perda da nossa primeira filha. E eu fiquei 6 meses ruins para tentar me recuperar daquele evento. Ah, o senhor estava em depressão? Eu estava sofrendo a dor do meu luto. Mas continuava trabalhando, continuava à frente das atividades na igreja, desenvolvendo aquilo que era corriqueiro, que era comum. E quando passou os 6 meses, pronto. Sabe vou usar um exemplo até simples, porque vai de fácil compreensão. Quando as lágrimas parecem que secam. Quando as minhas lágrimas secaram, eu falei, pronto, agora passou o meu luto, passou minha tristeza do luto. Então agora eu vou continuar numa nova fase, mas já não mais cultuando esse sentimento, vivendo esse sentimento, mas agora vivendo uma nova fase a partir do aprendizado que eu tive com esse sentimento. Graças a Deus, deu certo. Ah, mas o Senhor é o Senhor, eu sou eu. Eu estou tentando te explicar os caminhos que nós temos. O que é uma coisa, o que é outra. Não estou dizendo que a sua dor não seja importante, não é isto. Mas estou te dizendo que não confundir faz parte do processo de aprendizado. Diante dessas circunstâncias, eu quero te dizer que, antes de mais nada, antes de nós avançarmos, depressão, portanto, afeta qualquer pessoa. Sejam as mais fortes, sejam as mais fracas, as mais bonitas ou aquelas que não são tão bonitas. Não é? Quando eu digo não são tão bonitas porque não querem ser tão bonitas. Mas vejam só, e eu vou explicar por que isso que estou fazendo este comentário. Não é para menosprezar ninguém. A depressão, ela desempenha um papel e ela tem outros elementos que automaticamente influenciam o seu estágio. Qual seja, a bioquímica, por exemplo, é um fator que acaba influenciando na depressão. Por quê? Tem pessoas que a gente costuma dizer o seguinte: a mente pensa, o corpo sofre. Tem pessoas que não têm nada. Não sei se você já encontrou sujeitos assim. Pessoas assim. Eles não têm nada. Mas o cérebro pensou, o cérebro gerou um sintoma para ele, automaticamente o cérebro começou a sentir, produzir certas substâncias químicas que vão interferir no seu estado. Ah, estou com uma dor aqui. Ele foi ler na internet e encontrou lá. Dor no estômago.
câncer. Camarada consegue pensar que aquilo realmente é um câncer. Ele não procura pensar, ele não vai no médico para tomar informação, não vai no psiquiatra, não vai no psicólogo tomar informação. Não, ele já produz os sintomas de. Cuidado, a bioquímica do nosso corpo pode produzir, cadenciar a nossa depressão. Ou seja, o nosso cérebro produz substâncias que vão gerar o estado de depressão. Né? Ou melhor, vão contribuir para o estado de depressão. Para os sintomas de. É como se doente eu estivesse sem estar. Entendeu? Genética. A depressão que pode ocorrer em família. Qual seja? Queridos, isso aqui é um dado muito interessante. Se você tem alguém com depressão dentro da sua família, é possível que numa escala de 70% você também possa ter depressão semelhante a ela. E alguém vai dizer, por quê? É algo genético. Automaticamente, é a mesma coisa que eu estivesse dizendo o seguinte, olha, há um gêmeo, este gêmeo tem depressão. A chance do outro ter é muito grande, é muito elevada. Uma ordem, uma situação, um fator, qual seja, genético. Também existe um outro fator que muitas das vezes as pessoas não dão tanta atenção, que é o fator da personalidade. Querido, quando nós pregamos que você tem que andar com pessoas que têm visão de águia, que você tem que andar com pessoas que querem o seu bem, são pessoas que querem a sua satisfação, que querem o seu crescimento, é que, infelizmente, existem sujeitos que têm uma baixa autoestima. Então, sabe, parece que tudo que está de errado é porque ele está. Ele é o produtor, ele é o condutor. Já viu aquele personagem de desenho que fala, ó céus, ó vida, que mundo cruel? Então, tudo se encaixa nele. Se ele foi numa entrevista de emprego e ele não foi contratado daquela vez, é porque ele é ruim, na cabeça dele. Ninguém gosta dele, o mundo está contra ele. Ele é a vítima de todos e de tudo. Isso é perigoso. Por quê? Porque quando vem a baixa autoestima alinhada ao estresse, automaticamente, se você pegar a sua baixa autoestima e impulsionar com o estresse do dia a dia, com a correria do dia a dia, com cada vez mais pessoas querendo se conflitar, o que vai acontecer? A chance de você ter depressão é muito grande. É muito grande. Então, o que eu aconselho? Andar com pessoas que têm um pensamento diferente do seu. Sabe, visão negativa nem sempre prevalece. Ter o pé no chão, ter um raciocínio sadio, até mesmo, me permita aqui ser um tanto prolixo, racional, favorece você quanto à sua interpretação. Então, não é que, mas se eu pensar grande, eu vou ser grande. Ótimo, então pense grande. Eu tenho uma filha que eu acho o maior barato conversar com ela, a Janete. E tudo dela é assim. Ela tem uma autoestima que eu dou risada. Filha, você está bem hoje? Estou super bem. Filha, você está bonita hoje? Sim. Sempre fui linda. Filha, como é que o dia tá bom? Ele está sorrindo para mim. Sabe aquele negócio, aquelas frases que você fala, meu, que universo esse ser vive? Mas são frases positivas, são fantásticas. Você é inteligente, filha? Meu pai, eu estou acima da média daqueles que têm a minha idade. Olha que coisa. Filha, você nada modesta, né? Então, o que é isso? Olhando para um problema, eu falo assim, essa pessoa é arrogante. Não. Você está bem? Sempre estou bem. Isso parece para alguém, enquanto pode parecer para alguns arrogância, isso, na verdade, é um positivismo
tão glorioso que a pessoa tem, que a pessoa fala, não, eu estou, sabe, nada tem o poder de abalar o meu dia. Nada tem a chance e a força de abalar os meus dias. Outro ponto interessante, fatores ambientais. Queridos, violência, como nós tivemos esses dias de um DJ aí agredindo sua esposa, agressões físicas, agressões verbais, agressões psicológicas podem gerar, sim, depressão. Outras circunstâncias, negligência ou abuso. Eu não vou tomar banho, eu não quero escovar os dentes, eu não quero pentear o cabelo, eu não quero me sentir valorizado, eu não quero me sentir valorizada, eu não quero me sentir bem. Sabe, aquele negócio. Eu costumo dizer que a lei da atração para certas coisas é muito forte. A pessoa se enfia no quarto, coloca aquela camiseta toda cheia de furo, não penteia o cabelo, não escova os dentes, não limpa os olhos, e daí de repente vai entrando num casulo cada vez pior, aquele quarto fedorento, aquela vida fedorenta. Queridos, isso é negligência. O nosso Deus nos chamou para sermos asseados sempre, cuidarmos desse templo, né? Dessa questão espiritual, faz parte, nós somos templo do Espírito, nós temos que nos valorizar, andarmos bonitos, asseados, cuidados, sempre, sabe, com a autoestima elevada. Ah, pastor, mas eu sou pobre. Não é porque você é humilde que quer dizer que você vai ser desleixado, sujo. Não! Isso leva o sujeito à depressão, porque ele começa, a partir dessa escala, ter aqui a influência do grupo, ele começa a ser afastado do grupo. Tudo isso gera depressão. E aí o que vai gerar? O que vai ocasionar em você? Não estou falando isso para ofender você. Estou dizendo que isso vai desencadear uma série de coisas. E aí, quando a gente nos dá conta, o que a depressão causou nas pessoas? Transtornos psiquiátricos, estresse e ansiedades crônicas, disfunções hormonais e problemas com a tireoide, excesso de peso, sedentarismo e dieta desregrada, vícios, hiperconexão, excessos de estímulos como, sabe, só na internet que eu encontro vida, só nas redes sociais que eu sou feliz, e com a sua família. Você tá louco, jamais. Sabe? Traumas físicos, traumas psicológicos, experiências domésticas abusivas, violências domésticas. E aí, até mesmo a própria separação conjugal ou o divórcio, desemprego, fibromialgia. Você não sabia, mas a fibromialgia e algumas dores crônicas são resultados do quê? Da manifestação da depressão que não foi cuidada. Mas, pastor, tem como eu cuidar da depressão? Claro que tem. Tem como você trabalhar a depressão. Existem muitos métodos de trabalhar pela depressão. Agora, me permita só te dizer uma coisinha, por favor. Uma das principais formas de tratar a depressão é com a medicação. Mas a medicação ou os antidepressivos, eles devem ser sugestionados, indicados ou até mesmo dados por médicos, por profissionais psiquiatras habilitados. Por quê? Quando você olha a escala de alguns remédios, por exemplo, já que nós estamos falando de medicação, que é uma das formas de tratar, você tem lá o Rivotril e o fluoxetina. O que acontece com esses dois remédios? Eles estão na lista de classificação da Agência Nacional de Saúde como remédios antidepressivos. E tem pessoas que, quando estão depressivas, procuram um tratamento. Algumas pessoas dizem o seguinte: pro meu caso, eu tomei isso, Rivotril. Fluoxetina, eu tomei isso. Eu tomei aquilo. Querido, eu não te digo, ou melhor, eu até te aconselho, não tome nenhum tipo de medicamento
Não faça uso de qualquer indicação sem ter acompanhamento médico. Até porque eles são os especialistas para te ajudar no tratamento dessa circunstância, desse problema. Às vezes você está achando que é uma depressão e é um distúrbio na sua tireoide. E aí, como é que você vai fazer? Só o médico é a melhor pessoa, neste caso, para fazer um diagnóstico sintomático para, diante do histórico obtido, e dizer, você ou sua família tem isso ou tem aquilo. Então você precisa tomar muito cuidado. Algumas medicações podem durar de 1 até 6 meses, até 1 ano, ou até passar. Temos também a psicoterapia, tá certo? Que é usada muito nas questões de doenças, já na depressão, no caso mais avançado, né? Que vem por meio da terapia cognitiva comportamental. Meu conselho, eu aconselho você a reconhecer um profissional da sua confiança, uma profissional da sua confiança, preferência do mesmo convívio espiritual que o seu, e diante disso você ir tomar informações com ele ou com ela, porque a terapia pode lhe ajudar. Ah, meu pastor, ele atende, ele é psicólogo, é terapeuta, eu posso passar a desenvolver as informações com ele? Pode. Muito cuidado, eu sempre digo, procure um profissional do mesmo nicho que o seu, não é lixo, é nicho, do mesmo caminho que o seu, porque eu já vi muitas pessoas confidenciarem, por exemplo, que foram em médicos para tratar de certos sintomas e lá ouviram, por exemplo, de psicólogo, que aquela pessoa, o que ela tinha era necessidade de trair o seu esposo, de trair a sua esposa. Automaticamente, o que isso quer dizer? Automaticamente, diante dessa circunstância, aquela pessoa tomou um susto. Eu não vim aqui para receber esse tipo de orientação. Eu não quero trair o meu marido. Então, assim, o que eu digo, procure um profissional do mesmo caminho que o seu, da mesma fé que a sua, que vá te ajudar, profissional sério. Deixo bem claro isso. Tem terapias eletroconvulsivas que é aplicada por profissionais da área, autoajuda, enfrentamento. E o papel da igreja, qual é dentro desse tratamento? É passar essas orientações que eu estou te fazendo, te dar o conselho de autoajuda, te orientar para o enfrentamento desse problema e, acima de tudo, dizer o seguinte, que é possível enfrentar este grande mal. Tem como prevenir a depressão? Com toda certeza. Só que como é que eu vou enfrentar a depressão? Como é que eu vou diagnosticar a depressão? Você vai diagnosticar, vai prevenir a depressão a partir do momento em que você começar a ver as variações que está sofrendo diante daquilo que nós já colocamos aqui e vai procurar ajuda. A igreja não pode se calar. A igreja não pode ficar calada nesse processo. Como é que eu posso caminhar para uma melhora? Uma conversa com um profissional, com o seu pastor, um terapeuta familiar, que na maioria das vezes são terapeutas familiares, psicólogos que o são, psiquiatras, médicos, sabe? Fazendo o cuidado de sempre não se exceder no uso do seu trabalho. Trabalho é para ser algo bom contigo, não para ser algo mal. Da mesma forma, exercício, sabe? Coisas que vão te fazer bem. Estar com pessoas positivas, pessoas que querem o seu bem, e pessoas que te respeitam. Tudo isso são formas de evitar e prevenir a depressão. E com certeza, diante daquilo que nós tratamos hoje, nós esgotamos o tema da depressão. Não, mas nós trouxemos aqui a depressão hoje como simples, algo mais comunicável e também favorecido para que você veja, para que nós vejamos que, por sermos sujeitos comuns, podemos enfrentar essa situação, enfrentaremos essa situação juntos
E nós, enquanto igrejas, não te desampararemos debaixo da estrutura espiritual que você precisa ter. Então, se você está vivendo este processo depressivo, converse conosco. Nosso telefone é o 56220328. Fale com os nossos pastores. Nós vamos te ajudar. Você que hoje é líder, está aprendendo aqui, que você aprenda a levar isso para outras pessoas, que você vá cuidar junto com outras pessoas. Agora, uma coisa que eu te falo, por favor, não... Quando a gente diz assim, olha, não sirva Jesus como se um fardo fosse, é aquele negócio, sabe? Ah, Deus quis assim, é Deus que resolveu assim, eu vou morrer assim, eu cresci assim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Por favor, o sangue de Jesus tenha poder sobre a tua vida. Essa síndrome de Gabriela tem que sair da sua vida. Deus tem resposta, Deus tem saúde emocional, espiritual, física e cognitiva e psicológica ao seu povo. Então, vamos tratar. Na semana que vem, continuaremos numa outra abordagem, já falando de um outro mal que é muito perigoso também, dentro do tema suicídio, que é a segunda maior causa desse problema, que levam muitos obreiros, muitas obreiras, muitos padres, pastores, diáconos, diaconisa, leigos, anciãos, presbíteros, a tirarem, membros, a tirarem ou darem cabo de suas vidas. Eu espero ter sido claro naquilo que nós tentamos passar aqui, mas também espero que você tenha entendido que você não está sozinho, que Jesus usa médicos e médicos, pastores e pastores. Ele é o psicólogo dos psicólogos, ele é o psiquiatra dos psiquiatras, e ele pode sim nos ajudar. E por isso os pastores vão sempre nos ajudar nesse sentido. Muito obrigado por essa explicação. Pastora Rosângela vai fazer. Eu paro por aqui, dando pausa para o tema de hoje. Pastora Rosângela vai estar lendo os pedidos de orações. E eu já agradeço por essa oportunidade. Te espero no próximo domingo para tratarmos desse tema. Nós vamos ter a campanha na sexta e o culto na quarta-feira às 19h30. Mas no domingo nós vamos abordar esse tema sobre uma outra perspectiva, para você ver que nós estamos realmente desmistificando, e a DJMBR, junto com todos os parceiros ministeriais, estamos aqui tentando te ajudar. E é isso que nós temos por interesse. Pastora Rosângela. Paz do Senhor. A Vilma pede oração pelo seu cunhado, pela sua irmã. Jaqueline pede oração. Elizabeth pede oração pelo pastor Giovanni. Eunice pede oração pelo seu primo que está com Covid. Eu estou pedindo oração pelo Tiago, Amanda, Marília, Marli, Maria da Graça Fonseca, Gilberto, Adriana, Mateus, Dolores, William, Luciana, Vera. Intensificamos as orações pelo seu Zé, não podemos esquecer. Solange está pedindo oração. Leda pede oração. Maria Luísa pede oração. E Cida pede oração pelo seu filho. Eu queria também falar algo, que quinta-feira o ciclo de oração, junto com os irmãos de campanha, nós vamos estar ali na Baltazar Gomes de Alarcão, 296, fazendo o trabalho. Quem precisa de oração será muito bem-vindo. Então, quinta-feira, às 19h30, nós estaremos com o culto de campanha e o ciclo de oração. Amém? Amém. Então nós vamos orar nesse momento, queridos e queridas. Eu já agradeço aqui as falas dos nossos irmãos, as orientações dos nossos irmãos. O quê? A live. Ah, sim, a live vai permanecer a live vai permanecer, os irmãos que precisaram sair um pouco mais cedo, salva na própria página do Facebook da Igreja Plus. Então vocês podem consultar quantas vezes for necessário. E agora nós vamos orar para que Deus dê sabedoria aos nossos pastores, para que Deus cuide dos nossos pastores, dos nossos membros, de todos nós, para que nós sejamos saudáveis. Vou voltar a insistir num fator aqui. Deus nos chamou para sermos e vivermos um evangelho realista, não um evangelho de fardo.
sabe? Aí eu vou... É muito pesado servir a Cristo. Não. Servir a Cristo é uma missão, é uma dádiva. Ele me chamou para me tratar. Ele me chamou para cuidar de mim, cuidar de você, para cuidar de nós. Então, nossa fé, ela está abalizada em Cristo. E nós, enquanto igreja, Cristo nos chamou para ser saudáveis. Somos a noiva de Cristo. E como noiva, precisamos servir a Ele com muita alegria, com os nossos corações leves, com os nossos corações felizes. E é isso que nós vamos batalhar a cada produção que tivermos aqui acerca desses temas. Tudo bem? Espero então nas próximas datas, mas eu quero orar por você que está sofrendo pela dor ou tristeza do luto, como também por você que sofreu a depressão ou passou ou está passando pelo estágio da depressão. Que as palavras possam ter te ajudado e para que o Espírito Santo nos dê a sabedoria para te ajudar e que essa situação de suicídio ela seja revista no seu coração, que pensamentos bons possam vir a você com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Maravilhoso de amor e de graça. Nós estamos diante da tua graça aqui agora, Senhor, diante da tua presença, para orar, Senhor Deus, por cada irmão, por cada irmã que está, Senhor, meu Deus, nos ouvindo aqui nesta sintonia. Meu Deus, que tu possas, Senhor, traduzir esse sentimento de cuidado para que cada irmão desvie esse sentimento, Senhor, de suicídio para a compreensão e saúde espiritual dos teus filhos. Meu Deus, guarda o pensar, guarda o tentar, guarda, Senhor, meu Deus eterno, aqui, Jesus eterno também, o consumar, essa pessoa que está sofrendo a tristeza, ou então a dor do luto, ou ainda a própria depressão. Meu Deus, que tudo isso seja diagnosticado por ti, cuidado, trabalhado dentro dessa seara que é a mente humana. Nos dá sabedoria para cuidar do nosso rebanho, nos dá sabedoria para cuidar dos nossos irmãos, do Deus eterno. Entra, Senhor, e esteja na mente, nos corações dos nossos irmãos, Pai do céu, para que eles sejam pessoas sadias, fortes e possam ter muitos ânimos para caminhar por muitos e muitos dias. Pelo poder da oração, nós pedimos a tua interferência, Senhor. Também pedimos aqui, conforme o nosso pastor solicitou, o Senhor Jesus eterno, que estejamos orando pelas represas, pelos rios, Senhor, meu Deus eterno, para que a chuva possa cair, possa cuidar, desde o pequeno agricultor ao maior, e os preços que estão possam, Senhor, diminuir, Senhor, Pai do céu, para que nós sejamos abençoados como nação que somos, como Estado que somos. Os filhos que participarão do teu culto também nesta noite, Senhor. Pastores, membros, meu Deus, cuida de nós para estarmos na tua casa. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e a sua santa e divinosa palavra esteja nos nossos corações todos os dias, esteja agora para todos sempre. Digamos juntos, amém. Lembro, quarta-feira estamos de volta aqui no nosso culto, sexta-feira campanha nova e no domingo estaremos abordando esse trabalho mais uma vez. Deus te abençoe e fique até a próxima. Tchau, tchau, tudo de bom.